Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Lembrando que aqui não temos respostas prontas. Nas nossas aulas, você realmente aprende o conteúdo do seu PET. Neste vídeo, as semanas 1 e 2 do PET 5 do sexto ano do ensino fundamental. Vem comigo! Para a semana 1, é importante compreender os gêneros charge, cartoon e tirinha. Qual é a diferença entre esses gêneros? Então, na nossa apostila, na página 3, nós temos um resumo de cada um desses gêneros, observando que a charge ela faz uma sátira de situações específicas situadas no tempo ou no espaço. Uma coisa que está acontecendo ali naquele tempo, naquele espaço. Como é o caso, por exemplo, da pandemia e várias charges que foram construídas em torno de tudo que está acontecendo relacionado à pandemia do Covid-19. As personagens das charges, elas costumam ser personalidades públicas, como um político, um artista, por exemplo, mas nem sempre isso acontece. Pode ser que os personagens sejam pessoas comuns lidando com temas de situações específicas. O cartoon é um tipo de texto mais humorístico, que se caracteriza como uma espécie de anedota gráfica sobre o comportamento humano. No geral, o cartoon aborda situações que poderiam ocorrer em qualquer tempo ou lugar, satirizando os costumes humanos sem fazer referência a um personagem específico. Então aqui a gente vai puxar mais para o lado humorístico. A tirinha, por sua vez, ela se parece muito com as histórias em quadrinhos, no entanto, ela é bem mais curta. Ela pode aparecer ali em jornal, na revista, em sites da internet. No final das revistas de histórias em quadrinhos, ela é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz críticas a valores sociais. Esse tipo de texto humorístico é publicado com regularidade, ok, pessoal? Então, sigamos aí para as nossas atividades, na qual vocês teriam que identificar e a gente vai demonstrar cada um aqui para que fique mais nítido, mais clara a diferença entre esses três gêneros, a charge, o cartoon e a tirinha. Essa primeira, né, dos dinossauros, ela é uma tirinha. Nós temos aí um quadrinho que é publicado regularmente numa revista. Então, nós temos um exemplo de tirinha, ok? É uma sequência de quadrinhos, faz uma crítica aí ao setor, à questão das pessoas não se importarem, né, com as coisas até elas acontecerem. Então, nós temos uma tirinha. O texto 2, né, que o menino se espanta com a máquina datilográfica, porque ele não tem costume com essas coisas, né? Nós chamamos de cartoon, porque é uma maneira humorística de tratar uma questão do comportamento humano. O texto 3 é uma charge, pessoal. Nós temos aqui uma sátira à situação da pandemia, né? Como que o álcool gel tem tomado conta da vida das pessoas. No texto 4, mais uma charge relacionada à pandemia, né? Em que o filho comenta aqui que os pais se vestem muito bem só para ir comprar um pão, pois ninguém está saindo, né? Para usar suas roupas. E o texto 5, outro cartoon, falando para a gente também sobre o comportamento humano. Ok, pessoal? Então, é isso aí. É muito importante você saber definir a diferença entre charge, cartoon e a tirinha. Seguimos então para a explicação sobre persuasão. Persuasão é uma estratégia de comunicação que é utilizada nos textos para atingir emocionalmente com símbolos, de modo a induzir alguém a aceitar uma ideia. Você quer convencer uma pessoa a ter uma atitude, a realizar uma ação. Os recursos persuasivos, eles são diversos. Pode ser, por exemplo, fazer uma comparação, uma analogia, exagerar ou suavizar em alguma coisa. Usar o modo imperativo, né, que é como se você estivesse dando uma ordem. Empregar uma linguagem próxima do público-alvo para se aproximar mais de quem está lendo aquele recado. Usar trocadilhos, jogos de palavras. Olha só essa campanha feita pelo governo sobre a vacinação contra a gripe. Ela é bastante persuasiva. O assunto aqui é a importância da vacinação contra a gripe. O recurso persuasivo utilizado, né, foi que a gripe é doença séria. Reparem aí, destacado em amarelo. O termo que marca esse recurso é a palavra séria,
que ela é utilizada para chamar a atenção das pessoas. As pessoas costumam dizer que gripe é uma coisa simples e o cartaz usa a palavra séria justamente para desmitificar essa questão de que a gripe é uma coisinha simples. Esse texto, ele se encaixa na definição de folheto e panfleto, que é um tipo de gênero textual que apresenta informações sobre produtos ou serviços, com o objetivo de incentivar o leitor a adquirir o produto, a mudar de comportamento. Nesse caso aí, o objetivo desse panfleto é incentivar as pessoas a mudar o comportamento e se convencer de que vacinar contra a gripe é uma coisa importante, ok? A imagem também é muito importante, né, nos panfletos, nesse tipo de gênero textual. Suponhamos que a gente tivesse só o texto aqui. Então, este panfleto ele não teria tanta importância, ele não daria tanto impacto ao leitor. Aí no texto nós temos a imagem que representa as pessoas que primordialmente deveriam ser vacinadas, os idosos, mulheres grávidas, né, os recém-nascidos, entre outros, crianças, e aí nós temos uma indígena no meio. Então, pessoal, é muito importante que a imagem ela reforce, ela dê mais impacto nos panfletos, ok? Ainda falando sobre persuasão, olha só esses dois panfletos aí, essas duas propagandas, né? Essa primeira propaganda da batata Ruffles é tão crocante quanto o nome, né? Então, o nome dela é Crocrunch, como se a pessoa já tivesse comido ao falar. O recurso persuasivo utilizado nesse texto, então, foi a associação do barulho ao comer com a palavra crocante. O termo que marca esse recurso é a palavra que está destacada em amarelo, que foi criada, né? Crocrunch, ok? Que é o nome da batata. Esse texto, ele é muito parecido com o que nós acabamos de ver da vacinação, mas ele tem um objetivo diferente. O panfleto da vacinação tem o objetivo de convencer as pessoas a se vacinar. O objetivo desse texto aqui é vender a batata, ok? Já o texto 2, aí dos milhos, né? Travestidos de Minions, ele divulga o milho, que é um produto do hortifruti. E a propaganda deles é que no hortifruti eles se uniram em busca de uma alimentação saudável. O que mais chama atenção nesse anúncio é realmente o fato dos personagens estarem vestidos de milho. É um anúncio que faz alusão ao filho Minions, que vocês devem conhecer. O recurso persuasivo utilizado foi a alimentação saudável. Nós podemos considerar que esse termo ele evidencia a persuasão porque chama a atenção das pessoas, porque as pessoas buscam uma alimentação mais saudável. E o objetivo desse texto é que as pessoas adquiram mais produtos da hortifruti, ok? Para a semana 2, a apostila apresenta para a gente uma lenda, a lenda do Cobra Grande. A lenda é uma narrativa fantasiosa que é transmitida pela tradição oral através dos tempos. De caráter fantástico ou fictício, as lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. Uma lenda, ela pode ser também verdadeira, o que é muito importante. Aqui nós temos uma lenda, né? E algumas coisas que vale a gente ressaltar, né? A primeira pergunta é se trata de uma lenda. Nós podemos dizer que é uma lenda porque é uma narrativa fantasiosa, né? Ela tem um caráter fantástico, é uma coisa que não acontece na vida real. Ela é fictícia, ela foi inventada, ela foi criada, mas combinando com fatos históricos e reais, ou seja, com coisas que existem na vida real. Os personagens Norato e Caninana, que são as cobras, né? Que são os filhos da mulher que se banhou no rio, eles são designados aqui na seta grande, onde está marcado com essa seta lilás grande, fala sobre os dois. Norato tinha um bom coração, ajudava os barqueiros, e mais abaixo Maria Carinina era mais cruel. E na sequência da lenda, o irmão mata a irmã por ela ser maldosa, e ele começa a viver a vida dele saindo do rio e se transformando num lindo rapaz. O que mais podemos dizer sobre essa lenda, né? A marcação da seta pequena nos diz que ela acontece no rio Amazonas, que é uma das questões reais dentro da lenda. E aí, a região brasileira de que trata essa lenda, portanto, é a região
do Amazonas, do Rio Amazonas, onde está situado o Rio Amazonas, por isso a gente tem essa marca aí na lenda, ok? E você? Você conhece outras lendas? Então é importante que você registre na sua apostila pelo menos umas 2 ou 3 lendas, tá? Mais uma tirinha a ser trabalhada. Dessa vez a apostila traz para a gente um trabalho com a ironia. O menino pergunta à avó se ela gostou do livro. E a avó diz que gostou muito, mas ela é irônica. O que é ironia? É quando você diz uma coisa, mas na verdade você quer dizer outra. A avó diz que o livro foi útil. Então, você pensa que o livro foi útil porque foi um bom livro, mas na verdade ele foi útil para outra coisa. Ou seja, ela foi irônica. Ela achou que o livro foi útil, mas ela usou o livro para nivelar a mesa. Olha lá no último quadrinho, no desenho, onde ela botou o livro. Então ela foi bastante irônica, né, com o neto dela. O livro ele serve para instrução, para conhecimento e até para diversão. Mas a avó deu outra utilidade ao livro. Por que que ela fez isso? Porque na opinião dela, o livro ele não teve um bom conteúdo. Ele não dava, ele não tinha essas finalidades que nós acabamos de dizer. Ele não era um bom livro para se instruir, ele não tinha um bom conhecimento, ou não era uma boa história, não divertia. Então ela utilizou ele para outra coisa, para nivelar a mesa. A atividade 3 da semana 2, que está lá na nossa página 11 da apostila, ela traz para a gente um texto que se chama Na Barriga da Vaca. Esse texto é do livro Polegarzinho e ele traz para a gente uma cena a ser representada. Nós temos aí as falas dos personagens e alguma parte do narrador. É muito importante você compreender que o texto dramático ele é diferente de um conto e de outras narrativas. O texto dramático é aquele que é feito para ser representado no teatro, no cinema e na televisão. Aqui, por exemplo, nós temos cada personagem com sua fala na frente, a explicação entre parênteses lá no início do texto do que está acontecendo. Isso é um exemplo de texto dramático. A estrutura é composta por diálogos, que são as falas, e orientações para a montagem das cenas. Já o conto é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos. Na peça teatral, nesta peça em específico, o público ele não consegue ver a personagem polegarzinho que fica escondido. Por que que isso acontece? Porque nesta cena em especial, este personagem está dentro da barriga de uma vaca. Então, a gente só escuta o personagem e não consegue ver, certo? Os outros personagens do texto são os ladrões que pretendem roubar a vaca, que é o ladrão 1 e o ladrão 2. Em que local se passa esse enredo? Esse enredo, ele tá provavelmente, né, dentro de um lugar onde a vaca fica. Podemos dizer dentro de um estábulo, né, dentro de um cercado, porque os ladrões, eles chegam ali naquele local, eles se aproximam dali e tentam roubar a vaca, depois até conseguem, né, levam essa vaca. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da explicação das semanas 1 e 2 desse PET. Mas para que a gente possa fazer mais vídeos, para que você possa aprender cada vez mais, é muito importante que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações quando a gente trouxer vídeos novos e curta os nossos vídeos e divida com seus colegas compartilhando. Não basta fazer as atividades, é muito importante aprender o conteúdo. Um grande abraço para vocês e até a próxima!